Pare de ficar negociando a sua dívida. É isso mesmo. Di, mas o que que é? Como assim parar de ficar negociando a sua dívida? Vamos lá, vamos começar, como a gente diz, pelo começo. O que que é dívida? Existe dois tipos de dívida, certo? A dívida ruim e a dívida boa. Vocês sabem qual que é a diferença dessas duas dívidas? Se vocês sabem, podem colocar aí no chat, me fala. A dívida ruim e a dívida boa. A dívida boa, certo? A gente vai pegar num outro dia, numa outra live, certo? Mas o que é a dívida boa? É você pegar uma linha de crédito, né? Enfim, contratar, fazer um planejamento para você ganhar dinheiro em cima do banco. Um exemplo, né? Até tem, bem importante, eu vou falar numa outra live, mas para antecipar aqui também, algumas provas que nem da Najara, a gente pegou uma linha de crédito específica para a necessidade dela, uma linha do governo com uma taxa super baixa, conseguiu uma carência, o que que ela fez? Uma dívida boa. O que que é dívida boa? Ela pegou uma linha de crédito específica para a necessidade dela, ampliou o mercado que ela tem, certo? E o que que aconteceu? Com essa ampliação, com essa reforma, ela está faturando 2, 3 vezes a mais. Se você tem dúvida, pode entrar ali no Instagram, vai ter um vídeo dela, né, a prova ali que ela mostrou. Então essa é uma dívida boa. Ela fez uma dívida no banco, uma dívida de alavancagem financeira, né? Você pode fazer também no ramo de transportadora, vou comprar um caminhão. Eu ajudei bastante pessoas também, comprou um caminhão, primeiro caminhão, começou a trabalhar, está se pagando, isso é dívida de alavancagem. Mas essa dívida de alavancagem a gente vai falar num outro dia, numa outra live, né? Isso foi mais para introduzir aí vocês saberem qual que é a diferença. Hoje o foco é na dívida ruim. O que que é dívida ruim, Jim? Dívida ruim é você pegar um valor no banco, um valor de empréstimo, uma linha, um capital de giro, começar a utilizar o limite do cheque especial, começar a usar a conta garantida sem um destino específico que venha trazer mais dinheiro para você. Por exemplo, vou pegar um limite no banco para comprar um iPhone. Nada contra o iPhone, tá? Mas, por exemplo, assim, aquele iPhone tu vai usar na tua empresa, sei lá, vamos dizer que tu tem um restaurante. Se tu vai comprar esse iPhone, vai pegar o limite do banco para comprar um iPhone, um exemplo, e esse iPhone vai te trazer dinheiro, é uma dívida boa. Por que trazer dinheiro? Daqui a pouco tu vai comprar um iPhone para tirar foto dos pratos, né? Daqui a pouco eu vou postar no Instagram e tudo mais, vai trazer seguidores, a gente vai conseguir pedidos e tudo mais, dívida boa. Agora se você vai comprar um iPhone para colocar lá na empresa, para utilizar lá de vez em quando, ou só para responder um WhatsApp e não vai trazer alavancagem, não vai trazer retorno, isso é uma dívida ruim, né? Daqui a pouco você está pegando um dinheiro, pagando uma taxa de juros, injetando num negócio que não vai te trazer retorno, certo? Assim como daqui a pouco tu pegar, vou pegar esse valor aqui, vou colocar lá, só que lá não vai me trazer nada. Então, isso é uma dívida ruim. E quando eu falo, por exemplo, assim, Jimmy, mas por que tu está me falando para parar de negociar as minhas dívidas? Porque o que eu notei? Nesses 13 anos que eu trabalhei no banco, a minha experiência bancária, eu trabalhei desde do aprendiz até o último cargo dentro do banco. Então, assim, eu tenho uma certa experiência, atendi pessoa física, atendi pessoa jurídica, e eu via muito que o pessoal fazia muita dívida ruim. E o que que vai ocasionando? Você fazendo dívida ruim, vai chegar um momento, certo? Que daqui a pouco, se você não tiver um planejamento, vai virar uma bola de neve. Então, por que que eu falo para você parar de ficar pare de fazer negociações? Porque, por exemplo, você vai lá e contrata um empréstimo, tá? Vamos dizer que você vai lá e faz uma contratação de um empréstimo num capital de giro para fazer algo que não seja para trazer mais dinheiro para sua empresa. Daí você fez essa linha. Daqui a pouco você precisou, deu um desencaixe financeiro aqui, eu vou lá e vou usar o limite do banco. Daí você vai lá e pega um cheque especial. Cheque especial que você vai pagar
sei lá, 15, 16, peguei um caso que uma cliente pagava 16%. 16% ao mês de juros que você vai pagar para o banco. Então você já pegou uma linha de empréstimo, de capital de giro, enfim, é um empréstimo, né? Para pessoa jurídica é capital de giro que a gente chama. E você está pagando uns juros lá, certo? Talvez você nem usou as estratégias para fazer uma boa negociação. Você foi lá no banco, quero um capital de giro. O gerente pegou qualquer proposta lá, a primeira linha, um robô analisou, te deu uma taxa de juros e você assinou. Já é um erro aí. Por quê? Porque você vai pagar mais juros. Pegou lá a linha. Daqui a pouco você apertou, deu problema lá no caixa da empresa, você vai lá e pega um limite de cheque especial. E está usando o limite, está pagando juros. Daqui a pouco baixou o movimento da empresa. O que vai acontecer? Tu tem o limite do cartão de crédito. Vai lá e começa a utilizar o cartão. Começa a usar o cartão. E, sei lá, tu não está se aprimorando, não está buscando novos clientes, não está investindo na sua empresa para ela trazer mais clientes, trazer mais faturamento. Tu está fazendo dívida ruim, certo? Porque aquela dívida que tu está fazendo não está te trazendo dinheiro de volta. E aquilo dali está virando uma bola de neve. Vi muitas empresas quebrarem por essa questão, certo? E às vezes, mesmo trabalhando de uma forma de dar uma consultoria, né, o empresário ele tem que se planejar, ele tem que ter clareza de tudo que ele está fazendo. Estou contratando essa linha de crédito, mas essa linha de crédito eu estou pegando, por exemplo, 100 mil no banco. Esses 100 mil eu vou fazer ele virar 150, vou antecipar no banco, não vou pagar tantos juros, vou antecipar de trás para frente, né? Vocês têm que ter clareza. Mas vi muita empresa, né, com dificuldade financeira, virando aquela bola de neve por questão de não ter clareza do que vai fazer com aquele recurso. Ou até tem clareza do que vai fazer, mas não é uma dívida boa, que vai trazer mais faturamento para a empresa, né? Então, por que eu falo? Pare de negociar as dívidas. Porque o que acontece? Você pegou aquele empréstimo, você usou esse limite, está utilizando o cartão de crédito e aquele negócio vai virando uma bola de neve, e se você não está investindo na empresa para gerar mais faturamento, vai chegar um momento que aquilo dali vai ficar tudo em atraso. Imagina, daqui a pouco um empréstimo lá que tu pegou, um exemplo de 50 mil, você começou a atrasar, os juros dos bancos em gerais são altos, e eles não vão ter pena de você empresário, porque o movimento da empresa lá diminuiu janeiro e fevereiro, e agora vamos dar um desconto para ele. O banco não é assim, ele não quer saber se você, por exemplo, atrasou, ele vai te cobrar os juros, e os juros, se você não se organizar, vai virando, como eu falei, uma bola de neve. Então, tu pegou 50 mil lá, já atrasou, vai cobrar juros. Daqui a pouco tu já está utilizando o limite lá do cheque especial. Então tu está pagando juros de dois lados. O cartão de crédito atrasou, daí começa a piorar cada vez mais, porque cartão de crédito e cheque especial é uma das modalidades que o banco ganha mais dinheiro, e o banco quer lucrar, ele não quer saber se a tua empresa vai quebrar, ele quer receber. Então, cheque especial também é bacana falar nessas lives aí, eu vou dar algumas estratégias, tá? Para quem usa o cheque especial, para a gente conseguir aí uma outra modalidade mais em conta. Então, assim, virou uma bola de neve, o que vai acontecer? O gerente vai começar a te ligar. O gerente vai começar a ligar. Seu João, tá em atraso lá o teu empréstimo, tá em atraso, estourou o limite do cheque especial, estourou o cartão de crédito e tá uma confusão. O que a gente vai fazer? E você, empresário, talvez não tenha tanta experiência, sabe muito do seu negócio lá, do ramo da metalúrgica, do ramo da borracharia, do mercado, sabe muito do seu segmento. Porém, de banco, daqui a pouco tu tem uma certa dificuldade. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a te ligar para fazer negociação. Só algo que é muito importante que eu vou falar para vocês, por que eu estou frisando que é para parar de fazer negociação? Porque esse gerente que está te ligando, ele tem meta, ele trabalha para o banco, certo? Então, ele tem que fazer o banco lucrar. E muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer a tua necessidade, ele vai fazer a necessidade do banco.
para resolver o problema do banco, que é você estar devendo lá e ele quer fazer uma negociação. Então, assim, Jim, por que eu falo para parar? Estou repetindo várias vezes porque talvez você não tenha noção do negócio que tá ficando. Então, assim, uma dívida que o gerente está te ligando para negociar. Qual que é o pior problema que vai acontecer? Tu fazendo uma negociação, a tua dívida, ela vai aumentar. Eles fazem muita proposta aí, tipo, vamos juntar o teu empréstimo, o teu capital de giro, vamos juntar o teu limite, vamos juntar teu cartão de crédito, vamos fazer um que eles chamam de pacotão. E quanto que o senhor consegue pagar por mês? Às vezes vocês nem sabem quanto que podem pagar. E daí o gerente fala, essas condições aqui. Vocês acabam aceitando sem ter clareza do que, por exemplo, a empresa pode pagar. Minha empresa pode pagar no máximo 1.000 por mês. Só que lá no banco não tem essa proposta de 1.000 por mês. E o que o gerente vai fazer? Não, preciso resolver isso aqui. Tá aqui as condições. Daí acaba assumindo uma parcela de 3, 4 mil. Só que nessa negociação que vocês fazem, uma dívida, por exemplo, de 100 mil, vai para 200, 300 mil. E para muitos empresários isso é normal. E eu quero deixar claro para vocês que acontece? O banco ele quer sugar a empresa de vocês. Eu quero mostrar para vocês que tem várias estratégias que vocês podem sugar o banco, vocês podem até ganhar dinheiro em cima do banco, ao invés de deixar o banco, enfim, vocês pagarem juros e juros e juros. Então, o que eu quero dizer para vocês? O maior erro o gerente vai ligar para vocês, tá embolado lá, tô cheio de juros, tô cheio de dívida. O gerente vai ligar para vocês e vai falar, vamos fazer uma negociação aqui de dívida. E se você aceitar, além de você pagar mais, tá? O banco vai achar muito bom. Por quê? Porque a tua dívida vai aumentar. A tua dívida, por exemplo, que é de 100 mil, tu vai pagar 200, 300 mil. E esse é o papel do gerente, tá? Ele vai ligar para vocês para cobrar. Porque é o papel dele. Ele tem que dar lucro para o banco. E se você aceitar, além de você pagar mais juros, que eu quero deixar claro para vocês também, é o seguinte, vocês vão assinar um contrato que é uma confissão de dívida. Dima, mas como assim uma confissão de dívida? Quando você foi lá e pegou um capital de giro, certo? Você pegou um empréstimo e estava pagando, por algum motivo atrasou. A mesma coisa o teu limite, você estava utilizando o limite do cheque especial e o cartão de crédito também utilizando normal. Quando, por exemplo, o gerente ou você vai lá no banco para fazer uma negociação, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma negociação de dívida. E essa negociação de dívida, é claro que não vai estar escrito lá, por exemplo, lá no contrato. Você pegar, por exemplo, o contrato aqui, vai estar escrito ali que é uma confissão de dívida? Não vai estar escrito. Só o que vai acontecer? Se você assinar aquele contrato lá e você não conseguir pagar essas parcelas, atrasou 1, 2, 3, para o banco, além de ser uma dívida, você ficar devendo mais para o banco, que é um processo muito rápido, tá? Na justiça ele consegue entrar com um processo muito mais rápido para penhorar os teus bens e bloquear saldo em contas. Então, por exemplo, se você tem dívidas, fez negociação, assinou lá o contrato, tu confessou uma dívida. Confessando uma dívida, o banco vai entrar com um processo muito mais rápido. Então, por exemplo, se tu tem bens, eu tenho um carro, tenho uma casa e tudo mais, tome cuidado, tá? Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, James, mas demora. Depende muito de cada banco, tá? Depende do gerente, se eles quiserem agilizar, o processo é muito rápido. Então, quando eu falo, pare de negociar suas dívidas, o que vocês têm que fazer? Vocês estão indo lá no banco, estão negociando, estão gerando uma dívida maior, tá virando uma dívida maior. E muitas vezes o que eu notava nesses 3 anos que eu atuei, e hoje eu atendo muitos empresários também, é que eles não têm clareza. O que é o primeiro passo antes de fazer uma negociação de dívida? É você ter clareza de tudo que você tem. Tudo que eu tenho, eu tenho dívida lá no Banco do Brasil, tenho dívida lá no Banrisul, no Itaú, no Bradesco, Santander. Tu tem que colocar, não precisa ser numa planilha, mas pega um papel, um caderno e anota, vou ver aqui o que eu estou devendo, o que eu tenho de empréstimo. Porque tem muitos empresários, por exemplo, assim, se eu perguntar quanto que vocês faturam,
Ah, faturo 100 mil, 200 mil, 300 mil. Tá, e qual que é a tua margem de lucro? Tem muitos empresários que não sabem. E, por exemplo, eu pergunto, o que que tu tem de endividamento? Eles não sabem também. Até nas lives aqui eu vou mostrar, vou falar muito sobre endividamento. Não sei se você sabe de registrar, mas é um outro assunto. Mais na frente eu vou falar também. Então, assim, vocês têm que ter clareza do que vocês têm. Tendo clareza do que vocês têm nos bancos, certo? Vocês vão sentar aí na empresa de vocês e vão ver, o que que eu posso pagar por mês nessa negociação. Ah, o banco está me oferecendo uma parcela de 3 mil. Eu vou assumir essa parcela de 3 mil? Se você não consegue, não é interessante tu fazer essa negociação. Porque fazendo a negociação, tu vai confessar uma dívida, certo? Nas outras lives também eu vou dar o passo a passo aí para vocês. Então, assim, Jimmy, me dá um segredo, me dá uma estratégia aí. O que que eu faço? Primeiro, se você tem uma dívida, vamos dizer que tem uma dívida lá, tu contratou um empréstimo de 50 mil, certo? 50 mil. Passou alguns meses e essa dívida, vamos dizer que você não conseguiu pagar, e essa dívida hoje, um exemplo, passou alguns meses, está em 75 mil. Isso é normal acontecer, tá? O que que vai acontecer? Você vai lá no banco, o que que o banco vai fazer? O banco não vai negociar pelo valor de origem, o valor original, que era os 50 mil. Por quê? Porque você não tem o conhecimento, você não tem a estratégia. O gerente vai fazer a negociação pelos 75 mil que está hoje. E se eu te falar que tem maneiras daqui a pouco de o banco dar desconto, mesmo que você tenha as parcelas vencidas. Tem várias maneiras. Por exemplo, pegou 50 mil, hoje está 75 mil. Vamos dizer que tem 4 parcelas vencidas. 4 parcelas, um exemplo só, tá? 4 parcelas vencidas de 1.000, tá? Então, daria, sem juros, 4 parcelas de 1.000, 4 mil reais. Só que o banco, tu atrasou 4 parcelas, o banco, vamos dizer que ele vai te cobrar aí 4 parcelas de 200, mil reais de juros, tá? 1.000 reais de juros, 4 parcelas é pouco ainda, tá? É muito mais, é só para exemplificar aqui agora. 4 mil reais, vamos botar 1.000 reais de juros. Tem vários empresários que não sabem que mesmo tu tendo as parcelas vencidas em atraso, o banco consegue te dar um desconto para te colocar em dia essas parcelas. Então, por exemplo, se era 4 parcelas de 1.000, daria 4 mil, e tu está com uma dívida, por exemplo, de maior, tu pode negociar com a estratégia certa e falar para ele, eu tenho esse valor aqui. Claro, tem que ter toda uma história e tudo mais, não é só chegar lá no banco, eu quero pagar as parcelas estão vencidas com desconto. Aí ele vai falar, meu filho, não tem o que fazer, deposita esse valor na conta aí e vai cobrir as parcelas que tem. Então, assim, além do desconto das parcelas, tu tem capital de giro vencido e quer colocar em dia as parcelas, tem uma estratégia que o banco consegue dar desconto para vocês nas parcelas que estão vencidas. Por quê? Como assim eles vão dar desconto, Jimmy? O banco, ele quer receber. É melhor ele receber as parcelas que estão vencidas do que não receber nada. E dentro do banco, ontem eu comentei na live de ontem, que dentro do banco tem vários níveis. Gerente, gerente geral, regional, diretoria e assim vai. Vai ter um banco central que comanda todos os bancos. Então, eles têm alçadas para dar desconto para vocês. Claro, se por exemplo tu chegar no gerente, o gerente vai falar para você, não, o valor que tem que pagar é esse valor aqui. Ah, não tem desconto? Não tem. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento do caminho que você vai ir para fazer essa negociação. Então, se você, empresário, tem parcelas vencidas de capital de giro, de financiamento e tudo mais, tem a estratégia certa para fazer essa negociação e você colocar as parcelas que estão vencidas em dia com desconto. E tem também uma outra modalidade, que é o seguinte, Jimmy, atrasei aquele capital de giro lá de 50 mil, hoje está 75, só que tem várias parcelas em atraso. O que você pode negociar? Geralmente, o que você vai negociar? O gerente vai pegar os 75, vai pegar todos aqueles 25 mil de juros e vai fazer uma negociação. Daí o que vai acontecer? Tu vai pegar esse 75, o gerente vai negociar, esse 75 vai para 150, 200 e assim vai. Então, a live de hoje
que eu queria passar para vocês é o seguinte: se você tá daqui a pouco não necessariamente endividado, pode estar endividado com várias operações de crédito e o gerente te ligando para fazer uma negociação, e às vezes ele não vai falar que é uma negociação de dívida, ele vai falar que é uma reorganização financeira. Só que ali essa reorganização é um pacotão que junta tudo e é ótimo para o banco. Como eu falei, por quê? Porque vai aumentar a dívida, tu vai ficar devendo mais para o banco e se tu não conseguir pagar, o banco entra com uma ação, e eu já vi vários empresários, por questão de não ter a estratégia, até mesmo de outros gerentes, porque onde eu trabalhava, várias agências que eu passei, eram vários gerentes assim numa mesa, então eu conseguia escutar os casos que estavam ocorrendo, eu ficava impressionado, mas como é que esse empresário está fazendo isso, assinando um documento que vai, uma dívida de 100 mil vai para 300 mil, e é muito engraçado porque eu sempre trabalhei numa forma de dar assessoria, então às vezes eu ajudava mais o empresário do que o banco. Por exemplo, eu passava várias estratégias, ó, faz assim, assim, negocia assim que o banco vai aceitar. E, enfim, dava muito certo, tinha cliente que conseguia reduzir a parcela, às vezes pagava lá 2 mil, eu passava, faz assim que tu vai conseguir negociar. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é algumas estratégias, alguns segredos que eu fui aprendendo durante esses 13 anos, que para mim é muito importante para passar para vocês, porque eu já tive empresa, eu sei como é que funciona, eu sei que não é fácil, eu sei que o dia a dia de vocês são corrido e muitas vezes, né, na correria o gerente vai ligar, ah, vamos negociar, tu vai lá, ah, aceitou. Só que esse aceitar, às vezes vocês não analisam com cautela e às vezes até mesmo vocês não sabem as informações, né? Porque essas informações, tudo que eu vou passar nessas lives, lá na semana, no evento, são muitas informações internas que, por exemplo, se eu tivesse dentro do banco, seguindo as normas dos bancos, eu não poderia passar para vocês. Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje foi mais ou menos para explicar sobre a dívida ruim, certo? Sobre a dívida de alavancagem, que em uma outra live eu vou comentar para vocês. Deixar claro, tá, que não é só você ir lá no banco e fazer uma negociação. Parece ser simples. Ah, eu tô com uma dívida, eu vou lá no banco e vou negociar, ou vou mandar um WhatsApp pro meu gerente e o gerente ele vai ficar muito feliz, tá? Porque ele tem meta de recuperação de crédito. Ele tem que ir atrás das pessoas que estão devendo, das empresas que estão devendo. Então, o que eu queria deixar muito claro para vocês, que vocês têm que aprender a sugar o banco e não deixar o banco, enfim, pegar dinheiro da empresa de vocês. E assim, então, assim, pode ser várias coisas, tarifa, taxa, juros. Isso que eu estou falando hoje é de dívidas. Então, você empresário que daqui a pouco, Jameson, eu já estou atrapalhado aqui, tá um bolor aqui, tá ruim o negócio, muito cuidado, tá? Na negociação de dívida, né? Não vai lá daqui a pouco assinar a primeira proposta que o banco vai te dar, porque essa primeira proposta aí é um robô que vai fazer. Então, assim, não é um nível A, diretoria, um regional, uma pessoa olhando, ó, essa empresa aqui, eu posso salvar ela se eu fizer uma negociação boa. Não é um robô que ele vai jogar a taxa de juros mais alta para a empresa pagar e o banco lucrar, né? Então, muito cuidado. Você empresário que está nesse processo de negociação, não aceite a primeira proposta do banco, avalie antes o que você pode pagar. Daqui a pouco, se a empresa aí, no mês de janeiro, fevereiro é meio fraco, tá meio embolado aqui, tenta negociar uma carência para te pagar a primeira parcela para daqui a 60, 90. Tem casos aí que eu dei assessoria que a gente conseguiu 6 meses, né? Com a taxa muito baixa. Então, assim, se você está usando o limite, tá? Dentro ali do limite, tá? Tem empréstimos em andamento e tudo mais. Tudo isso eu vou passar nessas lives que tem maneiras de reduzir. Dima, eu estou usando o cheque especial. Tem maneiras, outras modalidades para vocês conseguirem reduzir esses juros. Mas o foco de hoje, reforçando, pode ser que daqui a pouco, Dima, mas tu está falando várias vezes para mim parar de negociar. Mas sabe por quê? Porque eu me preocupo com a empresa de vocês. E vocês têm que se preocupar mais ainda. Porque a empresa, querendo ou não, é que traz o sustento para vocês. Então, assim, não negocie dívida agora. Se, por exemplo, tu tá com dívida, analise antes, vê o que a tua empresa pode pagar. Não aceite a primeira proposta do banco.
E se você assinar, esteja ciente que aquilo lá é uma confissão de dívida. Se você não pagar, o banco entra com penhora de bens. Se você tiver um veículo quitado, tiver uma casa, tiver saldo em conta, eles bloqueiam e não querem nem saber, tá? Então, muito cuidado para não aumentar a dívida. Falei aqui para vocês algumas dicas importantes, tá? Porque já vi muitos empresários acabarem perdendo seus bens por não terem essas informações, porque o que acontece? Ah, tá devendo, vai lá e faz uma negociação, não avalia o valor da parcela que ele pode pagar e deixa correr. Só que daí deixa correr, tu não tá pagando, daqui a pouco tu recebe uma notificação lá, uma notificação de um juiz informando que teus bens vão ser penhorados. Então isso é muito importante, querendo ou não, são bens que vocês conquistaram, né? E não querem perder. Então, pessoal, hoje é uma ação, eu faço lives mais curtinhas, por quê? Porque não adianta fazer live de 1 hora. Eu sei que vocês passam o dia inteiro aí na empresa e eu sei que não é fácil. Daqui a pouco eu vou fazer uma live de 1 hora, 2 horas e vocês vão acabar daqui a pouco não conseguindo conectar. Então, assim, vou fazer lives curtas de 30, 40 minutos para passar informações rápidas que vocês já conseguem daqui a pouco aplicar lá na empresa, né? Como eu falei para vocês, vocês vão aprendendo várias estratégias para saber lidar com os bancos, tá? Tem vários atalhos que eu vou passar para vocês. Grande abraço e tudo de bom aí para vocês. Até mais!